Fala galera, aqui é o Fernandes Lima no canal da Agile Now e a gente vai aqui hoje ter a aula 5 do curso 100% gratuito de refinamento de Product Backlog que ocorre lá no canal do Telegram, o Learning by Telegram. Então todos os meses nós temos um curso 100% gratuito sobre agilidade ou gestão de produtos. E agora, no mês de março de 2023, a gente está tendo o curso de refinamento. E hoje é a aula 5, onde nós vamos abordar as 7 dimensões do produto. O conteúdo do nosso curso é sobre refinamento. Aproveito e deixo aqui para você o QR Code para você achar a gente em todas as redes. Conecta lá no LinkedIn, no Instagram, aqui no YouTube, se inscreve no YouTube, compartilha, curte, comenta o vídeo aí. Então a gente vai bater um papo hoje sobre refinamento, mas precisamente abordando uma ferramenta aí que são as 7 dimensões do produto. Por que eu estou abordando esse tema no refinamento? O refinamento, dentro do framework Scrum, nada mais é que você acrescentar detalhes a um item do backlog para trazer maior clareza sobre o que é aquele item. Então você vai colocar artefatos ali, regras, clareza para quem? Para os desenvolvedores. Na hora que eles forem construir, ter todas as informações para que eles possam construir de maneira mais assertiva e acelerada. Então, refinamento nada mais é que acrescentar detalhes a um item do backlog. E aqui eu estou trazendo hoje as 7 dimensões do produto, que você pode acrescentar numa história, num épico aí. Parece complicado, mas é muito simples. Então, é uma ferramenta muito bacana para você se inspirar e adaptar a tua realidade ou usar ela da forma que ela está aqui. O que ela vai me ajudar no refinamento? Com as 7 dimensões eu vou ter uma clareza ou um modelo, digamos assim, uma forma de que tipo de informação pode ser relevante. Então vamos direto para entender. Então, primeiro, eu queria falar para você aqui sobre a questão do que é a ferramenta, a técnica, né? Então ela está aqui, ó. Basicamente, essa técnica tem como objetivo facilitar o levantamento de informações fundamentais para a criação de um produto, features, épico e por aí vai. E aí, para isso, ele utiliza 7 dimensões. Vamos entender o que são essas 7 dimensões aqui? Então, por exemplo, eu tenho aqui os atores. É uma dimensão. A outra são as interfaces, a outra são as ações, dados, regras de negócio, ambiente e qualidade. Ou seja, essas são o conjunto das 7 dimensões que você vai ter ali no teu épico, por exemplo, ou na tua história de usuário. Tá bom, Fernandes, mas como é isso na prática? Tangibiliza. Então vamos lá. A dimensão atores são as pessoas ou atores que vão interagir com a funcionalidade, com o épico, com a história. Então, por exemplo, como passageiro eu quero cancelar a corrida solicitada. Esse passageiro é o ator. É o ator desse épico aqui de cancelamento, nesse exemplo que eu estou trazendo. Então, elencar, listar os atores que vão interagir com aquele épico, com aquela história, é importante porque, dependendo do épico, você tem mais de um ator. Por exemplo, eu posso ter num épico de um pedido de venda, o épico do vendedor, o épico do supervisor. Eu posso ter o épico do diretor, eu posso ter o ator diretor. Então eu posso ter diferentes atores para um mesmo épico. Então identificar, listar, vai te ampliar a compreensão sobre aquele épico, sobre aquela história de usuário. Então, os atores nada mais é do que quem vai interagir com aquele épico, com aquela funcionalidade, com aquela história. Muito simples aqui, como o exemplo do cancelar que eu trouxe para você. As interfaces são as telas e os fluxos. Aqui eu vou colocar uma atenção importante que vai além das 7 dimensões para você. Quando a gente está falando, nós estamos falando aqui de produto digital, então refinamento é o ato de acrescentar detalhes a um item do backlog, tornar ele mais claro, mais legível ali. Aqui eu estou falando do produto digital, um software ali. A interface gráfica é muito importante, não só de construir uma interface ali para facilitar a operação, mas que ela seja fluida. E aqui eu deixo uma dica e um alerta para você.
tenha na sua equipe profissionais de UX, que são os experts em construir UX e em construir interfaces para resolver problemas de clientes e usuários. Então, uma interface, ela não é só uma forma de preencher, ela deveria ser fluida, fácil de aprender e fácil de utilizar. Então, eu estou te dando dicas extras além das 7 dimensões. Então, todos os fluxos, telas que fazem parte daquele épico, você detalha aqui em interfaces. É a segunda dimensão das 7 dimensões do produto. Vamos seguir aqui. Ações são os verbos que os usuários desejam ao interagir com a aplicação ou com o épico. Então, por exemplo, voltando ao exemplo do passageiro. Como passageiro eu quero cancelar. Aqui o verbo é o cancelar. É a ação ou conjunto de ações que o meu ator quer realizar em relação àquele épico, ou aquela funcionalidade, ou aquela história. Perceba que listar todas as ações também vai te ajudar a ter uma dimensão do que é aquele épico. Exemplo, por exemplo, de fazer o pedido de uma passagem, emitir uma passagem. Eu posso ter emitir passagem, eu posso ter alterar a data, eu posso ter cancelar, solicitar reembolso, ou seja, listar os verbos que estão diretamente conectados às necessidades de quem vai utilizar aquele épico ou aquela história, ajuda você nesse dimensionamento do volume de trabalho por trás daquilo. Então, as ações é um elemento muito importante das 7 dimensões. Na verdade, todos os 7 são importantes, mas as ações ajudam a ter clareza do que aquela história ou do que aquele épico precisa fazer, tá bom? Dados são qualquer tipo de inputs que o teu produto, que a tua história ou épico vai receber. Então, por exemplo, campos, tabela, dados, arquivos, aquilo que aquela história ou aquele épico vai manipular de dados ou campos, você vai colocar aqui, né? Listado. Então, por exemplo, tem alguns casos que eu preciso importar arquivos ou importar arquivos de um determinado layout. É aqui que eu vou mencionar em relação ao épico aí. Então, as 7 dimensões, ela se aplica a histórias e a épicos. Então, é uma forma de você descrever através dessas dimensões. Seguindo aqui, a dimensão das regras de negócio. São as regras de negócio que suportam o próprio negócio em si. Então, por exemplo, você pode falar de cálculos, de regras e de restrições, né? Imagina que, por exemplo, você tem uma regra lá que o cliente só pode solicitar o reembolso após 7 dias. Estou chutando aqui. Então, é uma regra de negócio que faz parte daquele épico. Então, você vai descrever quais são as regras. E aqui eu chamo a atenção para um outro ponto além da 7 dimensão. No teu contexto, quem são os stakeholders que vão fornecer essas regras de negócio? É mais de um, é um conjunto? Tem dúvidas sobre essas regras? Envolve legislação? Então, começa a se preparar e se organizar para buscar isso e considera esse tempo. Imagina que você precisa de uma regra de negócio que está na mão de um stakeholder A, de um stakeholder B e que precisa ser validado por um stakeholder D. Então, o tempo para obter essas informações pode ser longo. Isso pode acabar atrapalhando o teu refinamento ou a própria obtenção dessas regras, dessas informações que são cruciais para você fazer o refinamento. Então, fica muito atento a isso. E você já pediu essas informações para os stakeholders com quanto de antecedência? Minha sugestão é peça com quanto de antecedência e se for diferentes stakeholders que fornecem essas informações, unir tudo isso, compilar e fazer um processo de validação com todos ou com alguém que possa validar. E esse ponto do tempo que isso vai consumir pode ser determinante para a questão do refinamento. Fique muito atento a isso. Pessoal, é dica direto do campo de batalha, direto da vida real, que é onde eu estou lá inserido. Eu não sei se é a melhor ou a pior dica, mas é aquilo que eu uso no meu dia a dia com diversos times e troca de experiências, aplicação, estudo e tudo mais. Aí.
Vamos seguir o barco aqui. Ambiente. Esse aqui, assim, eu gosto bastante porque eu fui ex-desenvolvedor, então é um elemento que eu presto muita atenção. Vamos lá trazer exemplo da vida real para você. Então, são, por exemplo, ambientes ou plataformas que a aplicação vai ter que funcionar, ou aquela funcionalidade, enfim, ou produto. Então, vamos dar um exemplo aqui bem comum. Você tem um produto lá que roda na internet, roda na web, é uma versão web lá, um portal, alguma coisa. E você pode ter uma parte daquele produto ou produto rodando em Android e iOS, que podem ser times diferentes. Que pode ter, por exemplo, no Android ele pode ter um funcionamento X e no iOS o Y. Então, especificar quais são as plataformas aqui é muito importante. Diferentes plataformas ou ambientes podem aumentar muito a complexidade, até envolver times diferentes, porque cada plataforma tem um conjunto de suas particularidades. Então, fica muito atento a esse elemento. Quer ver um outro exemplo que eu gosto bastante? A aplicação vai funcionar na web. Legal. Em qual browser? Firefox, Chrome, Safari, vai funcionar em Mac, vai funcionar em Linux, vai funcionar em Windows. Qual versão do Windows? Windows mais recente ou Windows mais antigo? Tudo isso aumenta esforço e aumenta a complexidade. Então, ter isso claro e alinhado com todos é fundamental. Eu lembro de uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás, que foi o seguinte: a gente estava desenvolvendo um produto que era para a internet e que seria acessado em Windows. Só que ninguém sabia que o produto seria acessado por um diretor no Mac. E aí, quando a gente liberou a funcionalidade para Windows, teve uma pessoa da operação, digamos assim, que testou, da gerência ali, e depois a diretora queria testar. E aí foi disponibilizado para ela o link daquela funcionalidade ali. Quem disse que funcionava? Por quê? Porque justamente nós não tínhamos a informação, e também não perguntamos, se o ambiente que seria executada a aplicação era somente o Windows. Se era Linux. Se eram diferentes browsers para diferentes plataformas, eu preciso contemplar muitas vezes o esforço de desenvolvimento dependendo do ferramental que eu tenho. Então, ter isso claro e alinhado, vai rodar em Windows, vai rodar somente em Android. Qual Android? Vai rodar em web. Qual browser? Qual Windows? Qual Mac? Então, quais são as plataformas que você pretende que aquilo funcione, ou quais são as mais importantes que você vai colocar esforço agora. Porque no frigir dos ovos isso aumenta complexidade e esforço. Então é um detalhe que eu já comi bola no passado e que me trouxe grande dor de cabeça. E esse cenário que eu estou trazendo para você, imagina o problema que você disponibilizou uma funcionalidade que rodou ali para um gerente, e quando o diretor, que é chefe desse gerente, no caso a diretora, foi usar no Mac, o negócio não funcionava. Imagina o estresse e até o abalo da relação, e até você explicar não, que aqui é Mac, dependendo do usuário, ele não quer saber. Né? E ele nem tem noção que tem diferença de Mac ou Windows ou Linux ou qualquer outra coisa. Então, esse é um ponto de atenção bem... Então, presta muita atenção nessa questão do ambiente, deixa claro e alinha com o teu time técnico, alinha com os stakeholders e fala, vai rodar nisso, nisso e nisso, primeiro nisso, depois a gente vai fazer o outro. Alinhamento é tudo. E a última dimensão aqui é a dimensão da qualidade, que são os critérios de aceite ou validações que você vai estar colocando ali naquele épico, ali, naquela história. Olha que coisa interessante aqui, né? Não permitir que o CPF seja duplicado. É uma regra. Isso ajuda nos critérios de teste. Então, eu tenho uma coisa comigo que eu uso nos meus times de desenvolvimento de produtos digitais. É envolver todo mundo em tudo. Então, é um assunto de teste, mas não é só QA que olha. O desenvolvedor está sabendo. Então, as 7 dimensões é propriedade de todo o time. Quando você olha uma história ali ou um épico, que tem as suas múltiplas dimensões...
Todo time tem que ter ciência de todas as dimensões. Então não tem um membro do time que está atuando só em uma dimensão. Não. A funcionalidade, o épico, a história é a junção de todas as dimensões. Então anota essa dica de vida real. Todo o seu time que tem que estar envolvido na construção e no refinamento dessas dimensões e na validação dessas informações. Todo o time. Eles podem até olhar individualmente de forma assíncrona, mas bater o martelo é uma junção de todos os membros. Porque justamente um pode levantar um ponto que o outro não está vendo, que é mais do teu domínio ali. Então, a boa prática, a vida real me ensinou que envolva todo o teu time desde o início da demanda. Desde o início. Isso acelera de maneira brutal o entendimento e a construção. Como eu sei disso? Primeiro que eu já fui desenvolvedor, líder técnico. Segundo, eu estou inserido no meio de times de desenvolvimento desde 1992. Então eu já passei por centenas de projetos e sei como funciona a cabeça de um desenvolvedor, de times de desenvolvimento e times de produto. Então a minha dica de vida real é: faça esse trabalho em conjunto. Eles podem, como eu disse, fazer assíncrono, mas o resultado final tem que ser feito de forma colaborativa ali, com pitacos de todos os membros ali participando para validar ou levantar pontos de atenção. Acredita no que eu estou te falando. Outro ponto que eu queria trazer para você aqui é sobre fatiar. Então, um épico, uma história, tem todas essas dimensões. Quando eu for cortar, eu vou cortar o que a gente chama de cortar na vertical. Então, uma fatia do meu épico, do meu épico aqui, que vai gerar a história, eu corto na vertical. Então, eu não corto só a camada de atores, não, eu corto assim, na vertical. Ou seja, eu estou cortando várias camadas ali. Então, quando eu pegar uma fatia, ela tem as 7 dimensões. Tem atores, interfaces, ações, dados, regras, ambiente e qualidade. Por que isso? Porque o incremento é a reunião das 7 dimensões. Eu quero entregar um incremento valioso para o meu usuário. Eu não posso só entregar a interface. Eu não posso só entregar dados. É a somatória das 7 dimensões que dá o incremento, que é uma hipótese que será testada na mão do meu usuário. Então, quando eu fizer o fatiamento, eu preciso cortar na vertical, ou seja, considerando as 7 dimensões. Eu não posso entregar só para o meu usuário só a interface ou só os dados. É a somatória de todas as dimensões, a somatória de todas as camadas. Por isso, quando eu for fatiar, eu fatio na vertical. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu quero entregar valor. E como eu aumento a chance de entregar valor? Pegando uma fatia que contempla as 7 dimensões, empacotando, gerando um incremento, que é uma hipótese que será validada pelo meu usuário que utiliza o produto no dia a dia. E aí isso se prova valioso. Essa é a mentalidade, é a forma de trabalhar do Scrum. Queria trazer para vocês ainda algumas dicas finais também, direto da vida real. Olha só que coisa. Tudo isso está ligado à atividade de refinar, de acrescentar detalhes ali, e a 7 dimensão é essa técnica dessas dimensões aí, cada uma com seu papel, que somado dão as 7 dimensões. Então, o conjunto de artefatos que o teu time vai usar é diferente do meu e de outros times. Qual é o conjunto de artefatos que tem que ser usado? Eu não sei. Cada contexto é um contexto. O que eu sei é, o conjunto de artefatos é um acordo do time, que inclusive pode ser revisado periodicamente, por exemplo, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, não sei, não tem uma regra. Pela minha experiência, o quanto mais leve possível, mas ele não pode perder a função. O que significa isso na prática? Eu vou ter o conjunto de artefatos para fazer o refinamento que seja o mais leve possível para o meu contexto. Ou seja, eu vou ter menos desde que esse menos me ajude a construir o que eu preciso construir, que o refinamento é para acrescentar detalhes para construir algo. Então ele seja o mais leve possível, porque é fácil de manter atualizado, inclusive. Ele precisa ser útil e fazer sentido. Eu não vou ter vários artefatos que não servem para nada, não. Eu vou ter um conjunto de artefatos que traz clareza sobre aquele produto, sobre aquele app, sobre aquela funcionalidade, para que eu possa fazer o refinamento. Ele tem um conjunto de informações e artefatos que são necessários para aquele contexto
trazendo clareza, que o desenvolvedor e o time batam o olho nos artefatos e nos detalhes e entenda o que precisa ser construído. As regras, exceções e as jornadas e os dados, as restrições, isso é muito importante. Outro ponto, eu posso periodicamente, junto com o meu time, estar revisando isso. Pode ser que num determinado entrega eu precise ter mais artefatos, por exemplo, legislação, questões regulatórias, documentos jurídicos. Então, assim, isso pode variar muito de contexto para contexto, de empresa para empresa, de time para time. O importante é que isso seja discutido entre todos os membros do time. Anota isso aí, e que isso é um acordo do time e que periodicamente pode estar sendo revisado. E esse acordo pode mudar também em função desse exemplo que eu dei de legislação ou de questões regulatórias ou de questões de ambiente, enfim. O importante é que o refinamento, se você vai usar as 7 dimensões ou não, que ao refinar você traga clareza para todos os membros do time de desenvolvimento. Todos, sem exceção. Refinar é um ato do time. Todo o time refina. Ele pode fazer algumas coisas, algumas atividades assíncronas, mas refinar é um ato colaborativo. Quanto mais colaborativo, mais efetivo ele vai ser. Pode ter certeza disso. À medida que você for rodando o refinamento, você vai ver que o importante não é um tá certo e o outro errado. Não, o importante é o refinamento trazer clareza e que cada membro levante ali pontos de atenção ou riscos que podem impactar prazo ou qualidade ou qualquer aspecto daquele épico, daquela funcionalidade ou de qualquer item. Imagina que eu posso, por exemplo, estar pegando um item aqui, um risco, por exemplo. Então, o refinamento acaba sendo uma atividade de alinhamento e de apontar riscos, de levantar pontos ali, além de detalhar, de conhecer mais sobre aquilo que vai ser construído. Então, o que eu queria falar para você, espero que você tenha gostado dessa aula, que você use as 7 dimensões ou que pelo menos discuta com seu time. As 7 dimensões pode ajudar no seu processo de refinamento, sim ou não, eu não sei. Mas o simples fato de você conhecer a técnica e o principal, envolver o seu time. Discuta o que você aprendeu com o seu time para que vocês melhorem e evoluam processos, a forma de trabalhar. Então essa foi a nossa aula 5 aqui do curso 100% gratuito de refinamento de Product Backlog que ocorre no canal do Telegram. Todos os meses nós temos um curso gratuito lá no canal do Telegram. Este canal que você está vendo aqui, ó, Learning by Telegram. Se você escanear este QR Code, você vai cair em todas as minhas redes. No LinkedIn, no Instagram, no YouTube e no canal do Telegram. Lá no Telegram a gente tem conteúdo gratuito todos os meses, vários cursos de agilidade ou produtos. E essa foi a nossa aula 5 do curso de refinamento de Product Backlog. Espero que você tenha gostado das 7 dimensões, que seja uma ferramenta que pelo menos você discuta com o teu time e que traga boas reflexões e quem sabe ajude você a fazer melhores refinamentos buscando a melhoria contínua. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!